Cara, beleza, o São Paulo ele conseguiu a classificação, ok. Mas, sinceramente, rapaziada, eu particularmente fiquei bem decepcionado. Assim, não tem motivos pra eu chegar aqui no meu vídeo e fazer elogios à atuação do São Paulo. Conseguiu passar de fase, não fez mais que a sua obrigação e mesmo assim fez a sua obrigação de forma mal feita, né? De uma forma que os 50 mil torcedores que estavam no estádio e os demais torcedores que assistiram pela televisão ficaram extremamente incomodados. Como que um time, porra, você vence o primeiro jogo por 2-0 contra o Sport, que é uma equipe de Série B de Campeonato Brasileiro, tá longe de figurar entre as principais equipes do Brasil, e aí você começa bem a partida, cara. Você começa encurralando o adversário, você começa triangulando ali, bolas ofensivas, você não deixa a equipe adversária jogar, você tá dominando o jogo. E aí o Caio Paulista quase fez um gol logo no começo, e o gol do São Paulo era questão de tempo. Tava na cara que o São Paulo iria fazer o gol. E consegue, fez um baita de um golaço, né, com o Michel Araújo, e a impressão assistindo o jogo, a impressão que ficou é que o São Paulo vai passar por cima. O São Paulo vai golear. Esse jogo vai ser uns 3-4 tranquilamente. E aí, após o gol do São Paulo, um resultado agregado de 3-0, classificação já garantida, e o São Paulo presta um papelão desse, cara. Então, vocês acham que eu vou vir aqui no meu vídeo sorridente, feliz da vida? Sinceramente, não. O São Paulo, após fazer o primeiro gol, ele simplesmente abdicou de jogar futebol. Ele voltou a ser aquele São Paulo do Ceni, né? Ficou, a impressão que deu era essa, cara, que o São Paulo do Ceni entrou em campo após o primeiro gol, porque aí o São Paulo deixou de atacar, o São Paulo deixou de marcar em linha alta, o São Paulo deixou de pressionar o adversário, o São Paulo deixou de triangular passes e ficou um time extremamente até soberbo. Um time que ficou tocando de lado o tempo todo, só esperando o tempo passar. E futebol, cara, não funciona dessa maneira. Por mais que o adversário não tenha tanta qualidade assim, você tem que continuar imprimindo seu ritmo. Até porque o São Paulo deu uma sorte absurda que esse jogo foi contra o Sport. Se fosse contra qualquer outra equipe aí da Série A do Campeonato Brasileiro, olha, a chance do São Paulo ter sido eliminado no tempo normal era absurda. Sinceramente, se fosse contra o América Mineiro, que eliminou o Internacional, né? Se fosse contra o América, o São Paulo teria sido eliminado no tempo normal. Pelo futebol que o São Paulo apresentou, né? No final do primeiro tempo e no segundo tempo, cara. Um segundo tempo horroroso, beleza. Terminou levando o gol ali no final do primeiro tempo. Uma defesaça do Rafael, que vem pegando muito, vem salvando o São Paulo. Inclusive salvou nos pênaltis. E um sistema defensivo falho, né? Os caras dormindo. Sinceramente. Diego Costa não jogou nada. Diego Costa é um jogador que não dá pra confiar. Ele, quando iniciou no profissional do São Paulo, começou bem. Mas depois, rapaziada, sem condições, cara. O Diego Costa ele não pode ser titular da equipe de São Paulo. Assim, não marcou ninguém. Todos os lances ofensivos do Sport, que começaram a acontecer já na parte final do primeiro tempo, todos os lances, cara, foram de sufoco, de perigo, né? Assim, todas as bolas paradas do Sport na partida foi um Deus nos acuda. Tanto que todos os gols do Sport foram de bolas paradas. Então não dá, né? E aí no segundo tempo, eu esperando que o São Paulo, beleza, levou um gol ali, mas foi algo casual, que acaba acontecendo mesmo. Mas não foi casual. Foi que o São Paulo, ele simplesmente parou de jogar e viu o adversário começar a trabalhar a bola. E aí o São Paulo ele fez o pior segundo tempo, né? Desde quando o Dorival Júnior assumiu o comando do time. Se mostrou um time cansado, se mostrou um time sem propósito em campo, tanto que o São Paulo não chutou uma bola no gol. A real é que no segundo tempo o São Paulo não passou do meio de campo, cara. Então assim, eu não tenho elogios a fazer. Aí o desespero bateu, aí o São Paulo começou a fazer substituições, já tinha levado o segundo gol no começo do segundo tempo, o jogo 2-1 e o segundo tempo inteiro ainda por rolar. E aí o Dorival,
Ele vai lá, coloca o Arboleda, né? Porque a água bateu no pescoço, cara. O desespero já tava tomando conta, né? Coloca o Arboleda e mesmo assim não deu certo, né? Continuou um Deus nos acuda, as bolas paradas do Sport. E aí, uma bagunça tática absurda, colocou lá também o Yaxson Mendes, enfim, para tentar travar o jogo e piorou, porque aí que o São Paulo perdeu mesmo a parte ofensiva em campo. O Mendes entrou perdido em campo, ele não sabia o que fazer. Então o São Paulo perdeu ali a possibilidade de tentar um contra-ataque. O jogo, cara, tava parecendo que o Sport era um time de Série A e o São Paulo um time de Série B. E o terceiro gol era questão de tempo, tanto que os lances do Sport, que o Sport não conseguiu fazer o terceiro gol, foi por erro do Sport, não foi que o São Paulo conseguiu ali ajustar a marcação, conseguiu fazer com que o adversário, cara, ficasse sem possibilidade de jogar, muito pelo contrário. O Sport estava chegando em linha de fundo o tempo todo, é que os caras estavam errando cruzamento. Era só caprichar um pouco mais que teria feito o terceiro gol antes. E aí, no lance do escanteio, poderia ter sido o quarto gol, cara. Se o Sport tivesse se concentrado um pouquinho mais nessa partida, o Sport teria eliminado o São Paulo no tempo normal. Não teria ido para os pênaltis. E aí, beleza, fez o terceiro gol já nos acréscimos. E o São Paulo, cara, o torcedor, eu particularmente, eu não sabia o que falar. Eu olhei assim, incrédulo. Eu olhei assim e falei, inacreditável. Como? Uma pipocada dessa? Não é possível. E aí foi para os pênaltis. A sorte do São Paulo, assim, é que a energia do Morumbi estava tão boa. O torcedor, mesmo o time entregando ali no final do jogo, o jogo indo para os pênaltis, o torcedor está tão fechado com o São Paulo que deu a sensação de que, bom, a gente vai conseguir passar nos pênaltis. Então essa vitória, cara, tem que ir para conta nos pênaltis, né? Porque no jogo, primeira derrota do Dorival, tem que ir para conta do torcedor. Com certeza, se não fosse o torcedor ali passando vibrações positivas, o torcedor cantando o tempo todo, o São Paulo teria sido eliminado, rapaziada. Teria sido uma das maiores vergonhas da história do São Paulo Futebol Clube. E aí nos pênaltis consegue, né, fazer ali os 5 gols, né, as 5 cobranças. O Rafael fez uma defesa, enfim, beleza. Importante passar, financeiramente conta muito também. A cada fase que você passa na Copa do Brasil, você ganha um valor considerável, mas não dá pra fingir que o São Paulo não passou um vexame, né? Não dá pra eu chegar aqui e fazer um vídeo feliz da vida, comemorando a classificação, cara. Parabéns, passou, mas assim, o torcedor fica com a pulga atrás da orelha, o torcedor fica desconfiado. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.